Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a Revolução de 1930, um acontecimento que pôs fim ao período conhecido como República Oligárquica no Brasil e que teve relação com fatos ocorridos aqui no nosso estado. O que acontece? Para isso, a gente precisa relembrar um pouquinho daquela aula sobre a organização da República Oligárquica, da política do café com leite, em que havia um acordo entre o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, que consistia em que, numa eleição, o Partido Republicano Paulista indicaria o seu candidato à presidência, que sairia vitorioso, e na eleição seguinte seria a vez do Partido Republicano Mineiro indicar o seu candidato. E assim, esses grupos se alternariam no poder. Lembrando que isso era possível porque as eleições elas eram organizadas por quem estava no poder, por quem estava comandando o país. Não existia uma justiça eleitoral na época para organizar as eleições. Então havia muita fraude, né? Acontecia a prática da degola, que se anulava vários votos que eram contrários, né? Votos para a oposição. Também havia o voto de cabresto, que era aquela troca de favores em troca de voto, né? E também havia o uso de jagunços para intimidar a população para votar no candidato indicado pelo governo. Então, assim, esse acordo era facilmente cumprido. Só que o que acontece? Estava se aproximando a data da eleição e o Washington Luiz, que era o candidato que havia sido indicado pelo PRP, era a vez de ele indicar um candidato mineiro. Só que ele rompe com esse acordo e ele apoia a candidatura de um paulista, do Júlio Prestes. E aí isso acaba havendo um rompimento entre essas duas forças políticas. E o Partido Mineiro se junta com forças da Paraíba e do Rio Grande do Sul e forma a chamada Aliança Liberal e apoia a candidatura à presidência do Getúlio Vargas como presidente e como vice-presidente o João Pessoa, que era governador da Paraíba na época. Na época, esse cargo não se chamava governador como hoje, se chamava presidente de província. Por isso que em muitos livros se fala presidente João Pessoa, porque o cargo governador se chamava presidente. Mesmo com essa candidatura de oposição, o que acontece? Fazendo uso das práticas fraudulentas que eu já mencionei, como voto de cabresto, anulação de votos, né? Dominando os mecanismos para organizar a eleição, não foi surpresa nenhuma que o candidato vitorioso foi o Júlio Prestes. A princípio, a chapa rival reconheceu a vitória do Júlio Prestes. Só que acontecimentos ocorridos aqui na Paraíba mudaram o cenário. Durante a República Oligárquica, famílias poderosas se alternavam no poder e seus conflitos repercutiam na política e na sociedade. Na Paraíba não poderia deixar de ser diferente. O governador, no ano de 1930, como já mencionei, era João Pessoa. E ele tinha uma série de inimigos políticos, né, como outros políticos também da época. O que acontece? Nessa história entra a figura de um outro João, o João Dantas. João Dantas, de rivalidade política com o João Pessoa, advogado renomadíssimo na época, de uma família de posses. João Dantas ele namorava uma moça que se chamava Anaíde Beiriz, professora, poetisa, uma mulher conhecida como ser à frente do seu tempo. Porque veja bem, gente, na década de 30, na década de 20, mulheres não podiam andar desacompanhadas na rua, mulheres não podiam exercer outras profissões que não fosse professora ou enfermeira, né? Aquelas profissões mais ligadas ao cuidado com o outro. Não podiam frequentar certos ambientes públicos. E a Anaíde Beiriz era à frente do seu tempo por participar de saraus poéticos, escrever, conversar sobre política, discutir bastante sobre política, se posicionar. Então,
era uma mulher com uma personalidade muito marcante e com uma atuação muito à frente da sua época. E aí, o que acontece? O escritório do João Dantas é invadido. E aí, cartas íntimas da Anaíde Beiriz para ele são roubadas desse escritório. E essas cartas tinham um conteúdo para a época muito impróprio para aquele período. Porque, como eu já falei, se a mulher não podia andar desacompanhada, não podia exercer certas profissões, né? Não podia nem usar salto muito alto, tinha que ser um salto quadradinho, não podia sentar cruzando as pernas, tinha que sentar de perninha fechada. Então, tinha todas umas regrinhas controlando essa vida, esse ser e estar das mulheres. Imagine só um conteúdo muito íntimo, uma carta que se escreve para um namorado e com algumas frases que é uma carta privada, então ela estava à vontade para escrever, porque era para o namorado dela. Mas para a época, era como se fosse um nudes, tá? Se a gente vê hoje o vazamento de nudes. Então, para a época, foi como se fosse esse nudes. E aí, de posse disso, o governador faz circular no Jornal do Estado essas cartas. E isso é um escândalo para a época, tentando sujar a moral do seu oponente político. Ele acaba também desgraçando a vida da coitada da Anaíde Beiriz, que é expulsa de casa pela família, porque passou a ser apontada na rua como a prostituta de João Dantas. E o João Dantas quer, né, tirar satisfação com João Pessoa. João Pessoa faz isso e vai dar um tempo lá para Recife. Só que o João Dantas também acabou indo para lá. E na confeitaria Glória, ele acaba assassinando João Pessoa a tiros. Isso repercutiu muito na época. João Dantas é preso, seu cunhado também é preso junto com ele, que ele acaba sendo envolvido na história, mas ele não tinha nada a ver. Ele é acusado de conspirar junto com João Dantas, mas não foi isso que aconteceu. E aí eles acabam sendo mortos na cela e se alega que eles se suicidaram, mas não foi, tá, gente? A Anaíde Beiriz, expulsa pela família, acaba sendo abrigada num convento e morre depois por envenenamento, por causas que até hoje, circunstâncias que até hoje não foram muito bem esclarecidas. Então, esse acontecimento que foi aqui, foi local e motivado por rivalidades políticas locais, acaba repercutindo nacionalmente. Por quê? O Getúlio Vargas faz uso político dessa morte do João Pessoa e coloca que a motivação para o assassinato foi justamente por fazer frente ao Washington Luiz, à vontade do Washington Luiz. Então, meu candidato a vice-presidente foi assassinado pelos nossos opositores. O corpo de João Pessoa é embalsamado, levado para o Rio de Janeiro, é feito, ele não foi enterrado logo, não. É feito várias carreatas exibindo o corpo do adversário que havia sido injustamente assassinado. E eis que toda essa movimentação em torno desse assassinato de João Pessoa acaba culminando na Revolução de 1930, um movimento liderado por Getúlio Vargas e aqui no Nordeste pelo Juarez Távora, que acaba depondo o Washington Luiz e passando o poder para as mãos de Getúlio Vargas, acabando assim com a República Oligárquica e dando início a um outro período da história do Brasil, que foi a Era Vargas. Mas esse é um assunto para a próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.